A maioria dos gases que existem no mundo não tem cheiro e são invisíveis. Mesmo assim, podemos perceber a sua presença. Além de perceber a presença dos gases, nós também podemos medir algumas de suas propriedades. Por exemplo, esses dois balões foram enchidos com o mesmo gás, porém apresentam volumes diferentes. Podemos também medir a temperatura dos gases. Em dois lugares diferentes da cidade, a temperatura do ar, uma mistura de gases, pode ser diferente. Podemos medir a massa dos gases. Dois botijões de gás de cozinha, um quase vazio, portanto sem pressão, e o outro cheio, têm massas diferentes. Além do volume, temperatura e massa, podemos medir a pressão de um gás. O ar contido nos meus pulmões faz pressão nas paredes internas dessa língua de sogra. Observe. O ar dos meus pulmões faz com que a língua de sogra desenrole. A mesma coisa acontece quando eu encho uma bexiga. Observe. O ar dos meus pulmões exerce pressão sobre as paredes internas da bexiga, fazendo com que ela aumente de volume. Vamos ver agora uma maneira muito fácil de se medir a pressão de um gás. Com este aparelho, podemos medir a pressão dos gases. Esta coluna contém mercúrio. Agora eu vou acoplar uma bola de futebol cheia de ar ao aparelho. O ar contido dentro da bola provoca o deslocamento da coluna de mercúrio. Neste caso, medimos a pressão do gás pelo deslocamento da coluna de mercúrio em milímetros. Isto é, o desnível, aproximadamente 30 milímetros de mercúrio. Com esta experiência, podemos entender por que a medida da pressão dos gases pode ser expressa em milímetros de mercúrio. Um outro aparelho usado para medir a pressão dos gases é o calibrador de pneus. Essas quatro grandezas, massa, volume, pressão e temperatura, costumam ser usadas em conjunto para caracterizar os gases. Você vai ver agora alguns exemplos que ilustram o uso desses quatro fatores na caracterização dos gases. Digamos que duas bexigas de borracha estejam cheias de gás. Os gases têm a mesma massa, a mesma temperatura e a mesma pressão, mas têm volumes diferentes. Isso quer dizer que cada uma dessas duas bexigas contém um gás diferente. Digamos que dois botijões contenham gases com o mesmo volume, a mesma pressão e com a mesma massa. Se nessas condições as suas temperaturas forem diferentes, então cada um dos botijões contém um gás diferente. Digamos que os gases que estão dentro dessas duas bolas de futebol têm o mesmo volume, a mesma temperatura e a mesma pressão. Mas, se nessas condições os gases apresentarem massas diferentes, então eles são diferentes. Digamos que duas câmaras de pneus estejam cheias de gás, com o mesmo volume, mesma massa e mesma temperatura. Mas se esses gases apresentarem pressões diferentes, então os gases são diferentes. A massa, o volume, a temperatura e a pressão são fatores interdependentes na caracterização dos gases. Cada um depende do conjunto dos outros três. Veremos agora como os gases se comportam nas transformações químicas. Começaremos revendo a decomposição da água por eletrólise. A água se decompõe em oxigênio e hidrogênio. Agora
Agora vamos fazer uma experiência inversa à eletrólise da água. Isto é, vamos produzir a substância água a partir dos dois gases, oxigênio e hidrogênio. O problema é saber em que proporção esses gases se combinam para formar a água. Isto vai ser respondido pela experiência. Nessa experiência, vamos testar várias proporções de oxigênio e hidrogênio até acharmos a proporção exata em que esses gases se combinam para formar a água. A síntese da água pode ser feita numa aparelhagem como esta. Repare que o tubo está cheio de água. Quando introduzirmos o gás hidrogênio e o gás oxigênio dentro desse tubo, esses gases deslocarão um volume igual de água. Se a seguir acionarmos uma faísca elétrica, os gases reagirão entre si e se transformarão em água. Porém, nessa escala, a explosão seria muito violenta. E por isso, vamos simular as três experiências seguintes. Veja agora o que aconteceria, mas numa escala bem menor. Na primeira tentativa, vamos usar 2 partes de oxigênio e 2 partes de hidrogênio. Vamos ligar o circuito e produzir a faísca. Se aqui dentro tivéssemos realmente uma mistura de gases hidrogênio e oxigênio, a faísca produziria uma explosão muito maior do que aquela que você viu. O volume da água sintetizada é muito pequeno, cerca de 1000 vezes menor que o volume dos dois gases que se combinaram. Então, a água do recipiente subiria para ocupar o volume de hidrogênio e oxigênio que teriam reagido. Mas a água do recipiente não ocupou tudo. Isso quer dizer que aqui dentro ainda existiria um gás que estaria ocupando todo esse volume. É fácil saber qual dos gases estaria sobrando. Introduzindo um palito em brasa no gás que sobrou, podemos saber se é hidrogênio ou oxigênio. Um teste como este mostraria que o gás que sobrou no tubo é oxigênio, o gás que alimenta a combustão. Nesta primeira tentativa de encontrarmos a proporção de hidrogênio e oxigênio que formam a água, usamos 2 partes de cada um dos gases. E verificamos que depois de formada a água, sobrou uma parte de oxigênio. Nessa segunda tentativa, vamos usar 3 partes de hidrogênio e 1 de oxigênio. Repetimos a experiência com esta nova proporção. Observe que os gases ocupam a parte de cima do tubo. Vamos produzir a faísca. A água ocupa parte do volume antes ocupado pelos 2 gases. Mesmo assim, ainda sobrou uma parte de gás dentro do tubo. Quando usamos a proporção 2 e 2, sobrou uma parte de oxigênio. Agora usamos 3 partes de hidrogênio e 1 de oxigênio. Que gás sobrou no tubo? Novamente, deveríamos fazer um teste para saber se o gás que sobrou é o hidrogênio ou o oxigênio. Neste caso, o palito em brasa não reacenderia. Porém, introduzindo-se um palito aceso, podemos verificar que o gás que sobrou é o hidrogênio. Nas 2 tentativas que fizemos, houve sobra de um dos gases. Isso quer dizer que ainda não acertamos a proporção em que oxigênio e hidrogênio se combinam para formar a água. Dessa vez,
vamos usar a proporção 2:1, ou seja, 2 partes de hidrogênio e 1 de oxigênio. Observe com atenção. Na parte de cima do tubo estão 3 partes de gás, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Vamos produzir a faísca e sintetizar a água. Desta vez, não sobrou nenhum gás. O tubo fica totalmente preenchido com água. A proporção em que hidrogênio e oxigênio se combinam para formar a água é de 2 volumes de hidrogênio para 1 volume de oxigênio. Nessas experiências que você viu, pudemos descobrir a proporção em que oxigênio e hidrogênio formam a água. Há quase 200 anos atrás, os cientistas já faziam experiências para observar o comportamento dos gases nas transformações químicas. Uma das descobertas mais importantes foi feita por Gay-Lussac.